Voltamos a falar aqui na Rádio Bandeirantes a respeito, né, da morte do ex-primeiro-ministro japonês. Agora as informações chegam direto de Londres, né, a repercussão na Europa desse acontecimento. Depois das notícias que nós tivemos ao longo da madrugada, ele que estava participando de um ato político, né, no oeste do país asiático e foi alvo de um disparo. Felipe Killing, quais são as informações aí na Europa a respeito desse acontecimento? Bom dia para você. Bom dia, Pedro, Cláudia, a todos. Consternação mundial, diversos líderes políticos prestaram solidariedade e também se disseram chocados com o que aconteceu no Japão. Vale destacar que o Japão tem leis muito rígidas para o porte de armas. Para se ter uma ideia, ano passado foram 10 crimes com armas de fogo, 8 entre gangues e só uma morte fatal. Então, isso é algo que choca. Diversas pessoas estão agora levando flores no local onde aconteceu esse assassinato. O homem que atirou 2 vezes em Shinzo Abe, ele foi preso e, segundo informações, é um ex-militar da Marinha do Japão. E ele usou uma espingarda caseira para realizar 2 disparos, um atingiu o pescoço, o outro o coração, e agora o corpo de Shinzo Abe está sendo levado para sua casa em Tóquio. E existe também o debate, né, sobre como vai acontecer as eleições parlamentares que tem esse domingo para a Câmara Alta lá no Japão depois desse assassinato, porque Shinzo Abe estava participando de um evento político, ele que deixou o cargo, mas ainda assim era uma pessoa bastante influente na política japonesa, dentro do Partido Social Democrata, e foi assassinato enquanto participava de um ato político, fazia discurso para pessoas, e as câmeras de televisão filmaram esse momento dramático. As imagens são fortes, mas é uma tragédia que repercute no mundo todo. Com certeza, né, Kirin? A gente falava aqui mais cedo, a gente conversou com uma brasileira que mora lá no Japão, né, e contou pra gente que não há outro assunto no país. É um clima de consternação geral, não só pela simpatia que o ex-primeiro-ministro tinha com a população, por ter uma pauta, né, em defesa aí dos imigrantes, e ser popular em algum tipo de abertura dentro do Japão, mas pela excepcionalidade do fato. Não há assassinatos em geral, muito menos de políticos no Japão, o que tem gerado, né, até esse tipo de discussão lá, que é mais comum para nós aqui na América Latina, na Europa, né, nos Estados Unidos, onde a violência é mais presente. O Japão é um país praticamente sem assassinatos, né? Então isso chamou bastante atenção. A arma utilizada de fabricação caseira, algo bem diferente da realidade japonesa. Isso também está sendo discutido aí pela Europa, essa excepcionalidade desse fato que levou à morte aí do ex-primeiro-ministro do Japão? Sim, Pedro, até por isso é um fato que choca. E se você olhar as imagens, dá para perceber que não existe uma grande presença policial, porque não é necessário. O Shinzo Abe já fez outros comícios e sempre perto das pessoas, sem uma grande mobilização de seguranças, porque o Japão é um país de fato muito seguro. E ele é um político bastante querido pela população japonesa, pelos imigrantes. É claro que é uma população que está envelhecendo bastante. Ele sabia da importância dos imigrantes para a mão de obra do país. Ele também ganhou repercussão internacional um pouco antes do fim das Olimpíadas no Brasil, na cerimônia de encerramento, algo bastante criativo e até simpático, ele se transformando no Mario Bros, e aí pegando a chama olímpica, já que o Japão foi o país que sediou os Jogos Olímpicos depois do Rio de Janeiro. É um político muito respeitado no cenário internacional, ele que aprovou diversos pacotes econômicos nesses quase 10 anos em que foi premier do Japão, conseguiu tirar o país de uma recessão, e também um político de bastante apreço, não só dentro do Japão, mas por líderes mundiais. Jornalista Felipe Killing conosco, direto de Londres, na Inglaterra, com a repercussão desse fato internacional. Killing, obrigado pela participação, bom fim de semana para você, até a próxima. Valeu, grande abraço.